Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui é o Fabrício Santana e hoje eu trago para você um super review desse monstro aqui, quem sabe o relógio da atualidade mais completo da Garmin, o Garmin Fenix 8. Então eu vou contar para vocês sobre o que ele tem, o porquê ele é tão completo e também no final do vídeo se ele é indicado para você. Bom, mas se ele é completo, por que ele não seria indicado para você, né? Então, e é isso que a gente vai conversar no final do vídeo. A primeira coisa que a gente tem que ver é que quando a gente pega um relógio como esse, né, a gente percebe que ele é extremamente robusto, tá? Aqui não tem muito espaço para plástico, para estrutura frágil, nada disso, tá? Aqui a gente vê uma estrutura muito bem feita e robusta. Começando aqui pelo design, a gente vai ter aqui uma pulseira de silicone, né? Ele vai ter essa tecnologia aqui, ó, Quick Fit, tá? Que facilita muito facilita muito com que você consiga retirar essa pulseira e trocar por alguma outra pulseira de couro ou de velcro que você goste, tá? Então isso já facilita bastante. Aí a gente vem aqui, quem sabe, para um dos diferenciais, que é a estrutura. Então, dependendo do modelo que você comprar ou que você quiser, né, a gente vai ter algumas alterações. Então, ele vai ter uma caixa aqui de polímero reforçado com uma tampa de metal, tá? Então, aqui na frente, a gente vai ter uma moldura de titânio, né, ou aço inoxidável, dependendo de qual que é o modelo, tá? E aqui na tela a gente vai ter uma tela de safira, que é essa daqui, ou também um Gorilla Glass, dependendo das versões. Lembrando que a gente vai ter a versão Safira, que é essa daqui, a gente vai ter o Fenix E, que ele é um pouquinho mais simples, né, se é possível dizer isso, e também a gente vai ter a versão Solar, que aí ele tem muita capacidade de bateria, tá? Principalmente. Aí, no tamanho da caixa, esse daqui é de 47 milímetros, mas você também vai encontrar de 43 milímetros, um pouquinho menor, e também de 51 milímetros. Então, vai depender muito de qual modelo que você escolher. Então, você vê que tem bastante modelo e essa estrutura aqui, ela é muito, muito bonita e também muito robusta. E se você está procurando, seja ele um Garmin Fenix 8 ou algum outro relógio da marca Garmin ou também da Coros, @ifcat.store, conversa lá com o Gilson, diz que você veio da ProElite, que ele vai te assessorar e te auxiliar na sua melhor escolha do modelo do seu próximo relógio, tá bom? Garantia e preço extremamente competitivo, você vai sair extremamente satisfeito entrando no @ifcat.store, que lá com certeza está o seu próximo relógio. Bom, então, ou seja, ele vai aguentar muita coisa, né? Por ele ser robusto, ele vai aguentar chuva, ele vai aguentar trilha, ele vai aguentar lama, ele vai aguentar batida, a tela dele é muito resistente, então ele vai ser um pau para toda obra com certeza. Só que você pensa assim, não, então se ele é muito robusto, ele vai ser pesado. Não, porque ele tem 73 gramas, ou seja, ele é muito comparável aos relógios que a gente possui quando eles são estritamente de corrida ou, quem sabe, um relógio de entrada. Então, você sente que ele é um pouquinho mais pesado, pouca coisa, mas assim, perto da robustez dele, esse pequeno detalhe de peso acaba passando desapercebido e você acostuma muito rápido com ele, tá? Então, ele acaba sendo robusto e leve ao mesmo tempo. Bom, e aí passando para a última parte, que estrutural, é quem sabe aquilo que mais chama atenção, né, que é a tela AMOLED. Bom, a tela AMOLED ela faz muita diferença na definição e na capacidade de informação e detalhe que a gente consegue ter na tela. Então, além dela ter cores vibrantes e facilitar com que tenha muito brilho, mesmo com a luz incidente no relógio, ele também vai facilitar porque ele tem uma definição de 454 pixels por 454. Faz com que a gente consiga, e aí se você chegar pertinho você vai ver que tem muita informação pequenininha e mesmo assim a gente consegue ter má definição de conseguir ler. Então eu vou ter mais informações num pequeno espaço, já que a caixa, né, desse relógio ele já é maior. Então eu tenho muita informação no visor, eu consigo ver várias coisas ao mesmo tempo. E para finalizar um pouco dessa tela, tem a relação que ele possui touch.
Tá? Eu vou ser bem sincero que eu não vejo muita necessidade de touchscreen na tela de um relógio de corrida, tá? Até porque, por exemplo, você está correndo, bate uma terra, ou você bate ali e ele pode até pausar. Então, para isso, Fabrício, gosto de desativar o touch, mas você pode desativar o touchscreen só na hora das atividades. Então, eu gosto do smartwatch de ficar rodando aqui, passando as informações aqui no relógio, tá? Eu gosto dessa função. Tem algumas funções aqui, por exemplo, já vou adiantar, por exemplo, como calculadora, que aí o touch faz sentido eu usar a calculadora, por exemplo, que é um widget que tem aqui, tá? Então, se eu quero uma calculadora, faz sentido que você tenha o touch. Então, você pode, por exemplo, utilizar somente esse touch na função smartwatch, tá? E quando você for utilizar ele para correr, você desativa. Isso é possível também, ou desativar tudo. Bom, aqui quando a gente vai falar de bateria, a gente tem duas opções, tá? A gente pode deixar essa tela no modo Always On, que é tipo, ela vai estar sempre ligadinha assim e nunca vai desligar, tá? Não é o caso aqui, esse aqui depois de um tempinho ela desliga, mas se você deixar no modo Always On, ainda a bateria surpreende bastante, tá? Porque ela vai durar 16 dias nesse modo desligado e até 7 dias no modo ligado 100%. Isso é bastante coisa, tá? Além disso, se você for para uma trilha e ligar só o GPS, ainda você pode ter 47 horas de uso, né? E também no modo extremo, né, que é um modo que você pode utilizar aqui, ele chega a 81 horas com o GPS ligado. Então, se você vai para uma trilha, se você vai ficar fazendo uma ultra, você vai passar muito tempo com o GPS ligado, esse relógio aqui, ele com certeza não vai te deixar na mão quando o tópico é bateria. Aqui para falar do que diferencia e que torna ele tão completo é os sensores. Ele tem bastante sensor e que faz com que você tenha muita informação, não só durante o dia, questão de sono, mas também durante o treino, tá? Bom, e aí aqui ele vai ter algumas características e se eu for esquecendo de alguma coisa, eu pego minha colinha aqui para não deixar você sem informação, tá? Ele vai ter frequência cardíaca, oxímetro de pulso, ele vai ter medidor de temperatura, medidor de estresse, ele vai ter rastreamento do ciclo menstrual. Que mais ele tem? Ele vai ter o Jet Lag Advisor, que é basicamente, ele vai te dando dicas e informações de o que você precisa fazer durante e pós viagem, tá? Para que você possa melhorar e não ter o jet lag, né? Então, o que ele vai fazendo? Ele vai te dando noções de que horas você tem que se alimentar, que horas fazer exercício, que horas dormir, e ele vai te ajudando a que você não tenha tantas repercussões desse jet lag, tá? Então, ele tem bastante coisa. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, é isso daí, tá? Sensor de temperatura. E ainda assim, ele vai ter aquelas questões mais clássicas, que é o barômetro, o altímetro, a bússola, o giroscópio, termômetro, sensor de luz ambiente e sensor de profundidade. Ou seja, ele vai ter e vai conseguir te acompanhar nas mais diferentes atividades, porque ele vai ter os sensores capazes de te dar essas informações. Falando um pouco sobre o sistema GPS de geolocalização, esse relógio ele é muito bom, tá? Por quê? Porque ele vai ter várias bandas, né? Então ele vai conseguir ter vários satélites. Então ele vai trabalhar com GLONASS, QZSS, Baidu, Galileu, tá? Então ele vai conseguir captar vários satélites e ele tem uma tecnologia muito legal chamada ZeroKill, que ele basicamente identifica qual é o melhor satélite para ele utilizar naquele momento específico. Então se você está numa mata muito fechada ou se você está num ambiente urbano com muitos prédios, então ele vai tentar detectar e tentar entender qual que é o melhor GPS que ele pode utilizar ali, qual que é o melhor satélite que ele pode utilizar, facilitando e melhorando muito a precisão dos teus dados e também não te deixando naquelas situações onde você simplesmente some do mapa, perde as informações ali porque o teu GPS ele deu uma caducada. Então isso, nesse relógio aqui, ele não vai acontecer. Bom, falando dos sensores, falei do sistema GPS, e aí beleza, apertei aqui no iniciar, e aí, o que ele tem de atividade? Bom, e aí aqui quem sabe seja uma das partes muito importantes e que faz com que esse relógio ele seja um pau para toda obra no sentido de ser multi-esportes, tá? Porque ele tem realmente
muito, mas muito esporte, tá? Bom, eu vou até pegar aqui na colinha porque é bastante coisa, tá? Ele tem corrida de rua, trilha, pista, ultra, obstáculos, ciclismo, daí ele tem estrada, o gravel, mountain bike, indoor, natação em piscina, águas abertas, triatlo, golfe, futebol, snowboard, jiu-jitsu, yoga, escalada, esqui, motocross, caça submarina e aí vai, tá? E surf também. Não sei se eu falei, mas ele também tem o surf que é bem legal. Tá? Então ele vai ter muitas funções, tá? E ele vai te acompanhar em realmente muitas funções. Então, o fato dele ter multi-esportes e também ter esses sistemas integrados de geolocalização e também de sensores faz com que ele seja completo e consiga captar a maior parte de informações para a maior parte dos esportes, tá? Então, por isso que ele acaba sendo um relógio extremamente completo. Para esporte, ele é ideal, tá? E aí na parte smartwatch ele também acompanha e faz bastante coisa legal para te acompanhar no dia a dia, tá? Então se você é uma pessoa como eu que não tira o relógio meio para nada, tá? Nem para dormir, então basicamente ele vai te acompanhar nas tuas atividades diárias. E aí ele também vai ter bastante coisa, tá? Então ele vai ter uma capacidade de atender chamadas, então você tem que estar com o celular perto, tá? Porque é via Bluetooth. Ele também recebe mensagem de voz, armazena música, você pode armazenar tanto internamente, ele tem 32 GB de armazenamento, ou também você pode utilizar um provedor, enfim, um Deezer, um Apple, também um Spotify, então você pode utilizar esses provedores de música no relógio também, tá? Você vai ter as notificações inteligentes, o Garmin Pay, só tem que cuidar que os tipos de cartão que ele aceita não é todos, mas o Garmin Pay ele também vai ajudar. Visualização de imagens só no Android, então você consegue ver uma imagem no próprio relógio, tá? E aí você vai também ter calendário, previsão do tempo, ações, alarmes, lembretes e também uma coisa bem legal que ele tem é que ele faz um mapeamento do sono e te dá um relatório quando você acorda bem interessante realmente do que quanto tempo de movimentação, se você ficou acordado, a qualidade do sono. Então ele te dá algumas informações adicionais que também vão ajudar você a mapear essa questão do descanso também. Bom, sobre a segurança, ele tem algumas características bem legais que eu sempre prometo trazer um vídeo para falar de uma das características, mas acabo não trazendo, tá? Mas isso ainda vai acontecer, tá? Que é sobre o Live Track, ou nesse relógio também tem o Group Track, que nada mais é do que você envia a sua posição de satélite para um link no e-mail que você acaba entregando para a pessoa para que ela acompanhe e saiba onde você está correndo ou caminhando, enfim, numa trilha. Isso é muito importante, principalmente em trilhas, ultras, trail run. Então, que você sabe que não é um ambiente muito povoado, você consegue com que uma pessoa saiba onde você está ou onde o relógio está, né? Então, se você está fazendo uma prova e quer que uma pessoa espere na linha de chegada, em vez de ela ficar ali esperando na linha de chegada, ela sabe estar acompanhando você correndo ao longo do tempo e ela consegue chegar onde você está ou ver a sua chegada. Enfim, então tem algumas características bem legais desse Live Track ou Group Track que pode ser utilizado, tá? Então, além disso, a gente vai ter algumas outras coisas, como compartilhamento de eventos e também um botão de emergência. Além disso, esse relógio, ele tem uma lanterna embutida, que também para algumas ocasiões, correr de noite, enfim, ou alguma situação específica, ele vai te ajudar. Então só dá 2 cliquezinhos no light, que liga a luzinha aqui, e aí você ainda pode utilizar uma outra opção de colocar numa luzinha vermelha também, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho, eu já mostro aqui para vocês. Você vai entrar aqui na lanterna, vai clicar na lanterna e aí você vai vir para baixo e você muda, tá? Então você pode ter tanto o azul, o claro, né? Mexendo na intensidade e também você pode vir descendo essa intensidade aqui até o amarelo, tá? Até o vermelho, né? Ó, então, bem legal, bem útil, tá? Ele acaba sendo uma opção bem interessante aqui para que se você estiver perdido ou quiser fazer algum sinal, alguma coisa, então esse relógio aqui, ele vai te auxiliar até nisso. Bom, então, falei
as principais características, ele vai ter muitas mais características que já possuem outros, então esses são os diferenciais assim que esse relógio possui, tá? E aí fica a grande questão, tá? Ele é um investimento, tá? Principalmente para quem busca esportes ao ar livre e esportes que tenham longas durações, tá? Então você já vê que eu estou começando já a tendenciar para quem que é esse relógio, tá? Então, esse relógio, ele pode ser utilizado por todo mundo? Sim, pode, porque ele é extremamente completo. Então, se você está começando a corrida e gostaria de ter o melhor dos melhores, Garmin Fenix 8, tá? Vale a pena você investir? Vale a pena, tá? Você vai extrair todo o potencial? Aí quem sabe não, tá? No início, tá? Então esse relógio, ele é um relógio mais avançado, né? Um dos relógios mais avançados que tem para pessoas que estão em períodos avançados dos seus treinos e dos seus objetivos, tá? Então se você vai para trilha, se você quer fazer ultra, se você quer fazer trail run, quer fazer trekking, quer fazer montanhas, quer fazer atividades ao ar livre que precise de mais características de captação de altimetria, de saturação de oxigênio, de temperatura de pele, ou seja, esse relógio ele está preparado para as condições mais complicadas que você pode enfrentar durante uma atividade física já de um pouco mais de qualidade e intensidade, tá? Então esse relógio ele é um relógio profissional, então para quem que ele é indicado? Ele é indicado para todo mundo, mas quem vai extrair o máximo potencial são essas pessoas que estão mais focadas em trilhas, em trails run, em ultramaratonas, né? Então essas pessoas elas vão extrair o máximo potencial deste relógio. E quanto é que custa um relógio desse? Bom, esse relógio, se você for olhar atualmente no site oficial, ele vai estar passando bem mais ali de 10 mil, 12 mil reais, tá? Então realmente é um relógio caro. Porém, se você quiser um relógio desse e entrar no @ifcat.store, conversar lá com o Gilson, eu tenho certeza absoluta que esse relógio vai estar bem mais barato do que os oficiais, tá? Em lojas oficiais, tá? Então, esse relógio ele vai estar saindo em torno de 8 mil reais, tá? É um investimento grande? Depende de qual é o seu objetivo, tá? Se você está num objetivo que você precisa extrair o máximo possível, esse relógio vai valer cada centavo que você investiu nele, porque ele realmente vai te dar o máximo de capacidade, o máximo de extração de dados. Ele vai ser um relógio realmente que vai te acompanhar por muito tempo. Então, sim, vai valer o investimento, mesmo que se a gente botar no lápis, o valor ele acaba sendo bem alto, tá? Então, se você gostou desse vídeo ou se você tem alguma outra dúvida sobre ele, então pode deixar aqui nos comentários, a gente vai trocando ideia. Realmente, esse relógio, ele é fora de série. Eu tava brincando com os guris que, ele é a Ferrari dos relógios, né? Por quê? Porque ele é um relógio de muita qualidade, muita robustez, tá? Ele é um relógio bonito e tem mas muita feature, muita coisa que você pode extrair dele e que tem nos outros, acabei não mostrando, mas vai ter muitas coisas que você pode, principalmente de smartwatch, widgets que você pode colocar, capacidade que você tem de manipular a tela durante uma atividade, né? Os relatórios, questões que eu não falei que outros relógios têm, mas esse também tem. Esse aqui também ele tem capacidade de ler potência da corrida. Então são leituras que são avançadas e por isso que eu digo que dependendo do seu nível você vai acabar não extraindo o máximo de leitura que tem, capacidade de leitura que tem esse relógio, mas com certeza esse é um excelente relógio para se ter independente do seu nível, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Pode deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês teriam, né? Eu teria um relógio desse com certeza, né? Então se vocês teriam um relógio como o Garmin Fenix 8,
se inscreva no canal também, se você não é inscrito, né, compartilha para aquele amigo que é do trail, que está em busca de um relógio de alto padrão e está aqui. E você pode acessar lá no @ifcat.store, conversar com o Gilson, vou deixar aqui no link da descrição ou também nos comentários fixados, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo, até mais, abraço!